que está à prova da existência do dom de revelação. O dom de revelação é a mesma coisa do dom de profecia? Outra coisa que acontecia lá na Deus e Amor, que está à prova da existência do dom de revelação. O dom de revelação é a mesma coisa do dom de profecia? Outra coisa que acontecia lá na Deus e Amor, eu frequentei a Deus e Amor, minha avó me levava para Deus e Amor. Depois que eu me converti, que eu voltei para Jesus, eu me converti mesmo. Eu ia na Deus e Amor, já fui revelado na Deus e Amor e eu via muito, né? O Espírito de Deus que não se engana me revela aqui que tem 8 pessoas com dor de cabeça. No meio de 100 é o óbvio, né? Não confirma o pai, não confirma o filho e tal. E eu ficava falando, poxa, é impossível. Um monte de senhor e senhora que Deus amou, tem bastante senhor e senhora, não tem gente com dor de cabeça, né? O óbvio. E eu acredito nos mistérios, já recebi mistério lá na Deus e Amor, mas eu preciso saber. E aí, meu pastor? Tá, deixa eu te explicar algumas coisas. Eu sou uma pessoa que eu analiso todas as situações. Exemplo, eu tava saindo da igreja um dia com um pastor, um amigo meu, um pastor amigo meu, dentro da igreja. Aí veio uma irmã sapateando e profetizando e dizendo o seguinte pro pastor: pastor, Deus me deu uma revelação a seu respeito. E é para você vigiar, porque acabaram de colocar teu nome na boca de um defunto fresquinho. E ela se arrepiava, sapateava e falava, e eu sinto que se o senhor não vigiar, amanhã o senhor vai morrer. Aí o pastor olhou para mim: o que você acha disso, pastor? Eu falei: eu acho que o defunto vai ressuscitar. Eu não creio que alguma ferramenta forjada contra um filho de Deus, ela pode prevalecer. Agora, se eu tô no meio de 100 pessoas, e um irmão de 100 pessoas tem 8 com dor de cabeça, e eu tô com dor de cabeça, o que é bom eu vou pegar. Eu quero, pronto. Mas não é óbvio? Nem não sempre. É óbvio, pastor? No meio de 100 ter 8 com dor de cabeça? Mas quase que 90% das profecias que você vai ouvir na Assembleia de Deus é óbvio. Não, tem muitas profecias que é particular. É algo entre a pessoa ali e Deus, né? Tipo assim, ó. A irmã chegou pro irmão e falou: eis que o diabo se levantou contra você. Ele falou: pastor, desde que eu me converti, o diabo se levantou e nunca mais sentou. Então, esse tipo, eis que o que está na tua barriga é um menino, mas se tu duvidares, será uma menina. Quer dizer, tem muita coisa que é óbvio. Agora, eu, particularmente, o que eu entendi... Não, mas assim... Não, agora, deixa mas eu explicar. Se a pessoa que está ali revelando sabe quem são as 8 pessoas, por que não vai lá? Você tem que... Mas é que aí, a Deus e Amor, hoje, você vai ver que eu oro por revelação totalmente diferente. Enquanto eu estava lá, eu entendo e respeito. Porque uma coisa é quando a pessoa quer, e outra coisa é você estimular a pessoa a querer. Quem quer aceitar Jesus? A pessoa tem que querer. Quem quer a cura? Você tem que querer. Porque vai que você, mesmo que a pessoa esteja, ela diz que não está. Aí ela vai gerar uma dúvida. Então, o teu querer, tu queres ser curado? Você acha que os que Jesus curou, eles queriam ser curados? Sim, né? E por que Jesus perguntava? Queres ficar são? Não era óbvio? Estímulo da fé. Tá respondido. É óbvio. Tem revelação que eu passo, que eu aponto, tem revelação que eu não aponto. Porque às vezes a pessoa não quer ser exposta. Se você pegar hoje, eu tenho um canal, eu acredito em milagres e revelações, tem mais de 2.000 revelações ali. 90% eu aponto. Mas às vezes também quem está revelando não tem tanta convicção, né? Aí tá esperando a pessoa levantar a mão. Aí é assim, quando tua mãe te liga e você não discerne bem a voz dela, o que você fala? Mas quem é que tá falando? Já ouviu isso ou não? Já. Por quê? Porque a pessoa não tem muita afinidade. A revelação é exatamente isso. Pastor, como que você consegue identificar? Aí você tem que criar intimidade. Hoje, detalhes para mim são respostas, o que antes não era. Eu comecei orando por revelação, quando Deus me revelou a primeira pessoa, eu senti dor de cabeça. Eu falei, eu discerni que era alguém que estava com muita dor de cabeça. Tem uma pessoa que está com muita dor de cabeça, quem é? Vem cá, eu vou orar. Você começa assim, é que nem academia. A fé, ela é um exercício. No começo da academia, você começa levantando 5 quilos, 2, 5, 10, 15. A fé é isso. Só que você vai alinhando a forma de entendimento teu com Deus. E quanto mais íntimo você tá de Deus, mais você discerne a voz de Deus. Vou te dar um exemplo. Se você ficar 20 anos sem falar com uma pessoa, quando você for falar com ela, você vai estranhar um pouco a voz dela.
Então, quanto mais você está íntimo com Deus, menos dúvida você tem. Ou seja, quanto mais você se aproxima da luz, menos as trevas se evidenciam. Então, às vezes, a pessoa começa a orar menos, jejuar menos, então ela começa a ter mais dúvida. E por não querer errar, talvez ela use esse tipo de argumento. Mas não significa que Deus que Deus não a usa. Deus usa. Mas eu fiz um podcast com o Davi Miranda Neto, hoje diretor da Deus e Amor, como o senhor já foi. Ele falou que no passado já existia, hoje que nós chamamos de malandragem, picaretagem de alguns. Ele falou que no passado já existia, que foi descoberto na Deus e Amor, alguns que pegava número de CPF, de placa, para revelar, para fazer uma espécie de sensacionalismo. Isso antigamente dentro da Deus e Amor. Hoje nós sabemos que existe isso por causa dos adventos das redes sociais. O Davi Miranda Neto trazendo isso à tona não nos leva a pensar que muita gente foi enganada pelos falsos? É a mesma coisa que você falar assim, ó, muitos pregadores distorcem a palavra e pregam mentira. Vai levar você a desacreditar dos pregadores verdadeiros? Não. Muitos profetas dão profetados. Vai levar você a duvidar dos profetas verdadeiros? Não. A revelação, eu normalmente não me empolgo com revelação de nome, eu não me empolgo com revelação de CPF, eu não me empolgo com o obreiro que faz cair fogo do céu, porque são dons, e dons não salva. O que salva uma pessoa é os frutos do Espírito. Eu posso ter o dom e não exercer os frutos do Espírito, usar o dom para o meu próprio proveito. Daí onde surge o Senhor dizendo, em meu nome expulsou demônio, curou os enfermos, fez isso, mas eu não te conheço. No nome dele você faz, e no seu? Foi um bandido, um malandro, um enganador. Bom, mas o ponto crucial para mim da revelação não é a revelação, é o cumprimento da revelação. O porquê da revelação, o fim da revelação. Para que aquela revelação existiu? Vou te dar um exemplo. Eu tenho revelações de pessoas, de pessoas que não podiam engravidar. Chamavam no altar e diziam, estou ouvindo choro de criança. Um ano depois, eu estou apresentando as crianças. Isso eu tenho dezenas de revelações. Deus está te curando. Então, eu sempre tenho o antes e o depois. Então, não é o que eu faço. Os servos os servos de Faraó, quando Moisés com seu irmão foi lá e lançou a cobra. O que aconteceu? Lançou a vara e virou numa cobra. O que os servos fizeram? Servos de Faraó, os magos lá de Faraó. Lançaram a vara e se transformou em cobra. Só que a cobra de Arão e de Moisés, que tinha se transformado a partir da vara, engoliu as outras. Então, não é o que você faz igual, é o resultado final. É o que permanece. O que de fato, que benefício teve. Porque se revelação também não tiver benefício nenhum, porque revelar nome é tipo assim, não é o revelar o nome, é a história por trás do nome, é os detalhes da revelação. Porque para você, se eu falar, eis que eu falo que teu nome é Fábio, não foi revelação, você já sabia que teu nome era Fábio, eu não revelei teu nome. Jesus fez uma revelação assim muito forte, né? Natanael, né? Te conheci embaixo da árvore, né? Agora, eu tenho, se você pegar ali revelações de pessoas que tiveram sonhos, Deus me revela que você teve um sonho assim, você contou para alguém? Não. Isso tem de monte lá no meu canal. Só se pesquisar no meu canal, eu acredito em milagre e revelações, tem de monte de revelações. Deus revela sonho, Deus revela o futuro. Esses dias Deus me deu uma revelação que Deus estava livrando o irmão de uma viagem de avião. Numa viagem de avião, ele depois falou, pastor, a hora que fomos decolar, tivemos que trocar de avião. No mesmo dia, na mesma viagem, pós a revelação, porque aquele avião tinha tido um problema de turbinas. Então você vê que as revelações, elas existem. Agora, não é porque as revelações falsas têm que as verdadeiras não existem. Então, para eu falar de revelação, eu tenho que ter intimidade com a revelação. O problema é que se eu falo, que nem você citou agora o neto Davi Miranda, eu não sei se ele ora por revelação. Então, eu não posso falar com prioridade daquilo que eu não faço também. Então, se não é porque alguns irmãos não fazia que as revelações do missionário Davi Miranda foram invalidadas.